todo um trâmite legal para isso. Qualquer um pode peticionar e pedir à Conitec. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Conversa de Mercado da FCE Pharma. Hoje, um dos produtos da FCE Pharma, que é a WNTC, We Need to Talk About Cannabis. E é uma discussão que já vem aí há mais de um ano sendo desenvolvida pela FCE e tem um encontro marcado, um evento WNTC que acontece no segundo dia de evento. E para aquecer esse debate, nós vamos trazer um tema que se tornou bem usual na mídia no ano passado, que são os medicamentos de cannabis sendo utilizados pelo SUS, disponíveis pelo SUS. E para que a gente possa discutir um pouco mais sobre esse tema, nós convidamos hoje a Maria José Delgado Fagundes, que ela é advogada e CEO da MJD Fagundes, que é uma consultoria especializada em saúde pública. Maria José, muito obrigada pela tua disponibilidade na tarde de hoje. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que vai ser um bate-papo bem legal e quanto mais informação, melhor, né? Vamos lá. Com certeza. E aí a primeira pergunta que nós temos aqui para você é: os medicamentos à base de cannabis, eles são a única alternativa para alguns tratamentos ou muitas vezes a última alternativa terapêutica, né, para muitos pacientes. E aí, como que se pleiteia um medicamento desse hoje no Brasil? Então, a cannabis para uso medicinal surge, né, como mais uma alternativa terapêutica e ela vem solucionar problemas de doenças refratárias a tratamentos convencionais ou aquelas doenças que não têm nenhum tratamento, como a gente sabe, no rol de doenças raras, muitas delas não têm tratamento nenhum, e a cannabis vem solucionando problemas importantes, trazendo sobrevida, qualidade de vida, melhorando, enfim, a saúde desse indivíduo. Hoje é possível, desde 2015, então você tem algumas alternativas regulatórias, né? Você pode fazer um cadastro na Anvisa, hoje ele é muito mais rápido, basta acessar o sistema e subir a receita, a análise também lá reduziu bastante o prazo, e aí você tem uma autorização da Anvisa para você importar. Tem várias empresas no Brasil, né, disponibilizando essa modalidade de compra individual, mas a gente tem dois problemas nesse cenário, que é o custo e o tempo. Né? Esta é uma coisa importante de se discutir no acesso a tratamentos de saúde, observando a política nacional para uso racional de medicamentos. Mas é uma alternativa importante. Hoje, 2020, no primeiro semestre de 2020, já havia cerca de 20 mil pacientes autorizados pela Anvisa. Uma outra alternativa é adquirir, né, nas farmácias, que nós já temos no mercado brasileiro 2 medicamentos disponíveis, um registrado de forma tradicional como um específico, que tem uma indicação também para espasticidade da esclerose múltipla, e um outro já com autorização sanitária, que é a modalidade da resolução, né, da resolução mais recente para regularização de produtos e empresas de cannabis de uso medicinal, que também tem um aspecto mais importante de ação. Então, você pode comprar, mas também os preços dos dois produtos limitam o acesso para uma grande maioria da população. E temos associações de pacientes no Brasil autorizadas também pela Justiça, que também ofertam e disponibilizam esses produtos. E ainda nessa garantia de acesso, a busca pelo direito e pelas complicações econômicas ou impossibilidade econômica chegam ao judiciário, e a judicialização da cannabis para uso medicinal já traz aí uma grande repercussão nos orçamentos públicos. Então, a gente tem essas três opções, né? E a busca desse direito também no Judiciário Nacional. E quem que pode pleitear um medicamento desse? Então, aqueles pacientes, né, que têm indicação ou seus tutores, né, aqueles que os representam no caso de menores.
eles podem acessar uma dessas vias que a gente acabou de comentar, desde que ele tenha realmente essa decisão, né, e essa opção bastante conversada e dialogada com o seu médico. Então, a partir dessa prescrição, porque nós estamos falando aqui de um produto que ele está dentro da portaria 344, ele é um produto de controle e retenção de receita. Então, o medicamento tem que ser adquirido e orientado bom uso, né, pelo profissional médico, assim como também pelos outros profissionais de saúde que possam estar envolvidos na atenção desse paciente. Perfeito. E a gente sabe hoje que é dever do Estado garantir saúde a toda a população. Quais são os entraves hoje que o SUS tem para poder ter esses medicamentos aí disponíveis para toda a população? Então, isso é bastante interessante, né? Porque a gente tem no país, para o sistema público de saúde, que o sistema de saúde no Brasil ele é público, mas também ele é complementado pelo privado através dos planos. O acesso a esses produtos, eles vão passar nas duas instâncias por critérios diferenciados, mas por critérios que são analisados, inclusive os estudos clínicos, para estarem disponibilizados aos pacientes. Então, a Anvisa ela tem a tarefa de registrar o produto ou de emitir a autorização sanitária, que, na minha análise, é uma legalização do produto no Brasil, uma vez que o ato regulatório assim permitiu. Mas a Conitec tem a tarefa de analisar de maneira mais ampla a viabilidade deste produto ser incorporado no sistema de saúde público brasileiro. Existe, né, claro que existe ali todo um trâmite legal para isso. Qualquer um pode peticionar e pedir à Conitec que faça a incorporação. Qualquer pessoa do Brasil, sociedade médica, médicos, a própria empresa e até o próprio Ministério, né, que muitas vezes ele mesmo demanda para a Conitec o pedido de incorporação que passa pela análise. E a diferença que eu também infiro que tem nessa solicitação do Ministério é que ele já indica a fonte pagadora. Porque quando um externo pede à Conitec para incorporar um determinado tratamento, ele vai juntar uma série de documentos, inclusive o estudo farmacoeconômico, para comprovar que economicamente também aquela disponibilidade tecnológica é viável para o sistema público brasileiro. Então, existem esses mecanismos. A gente tem ciência, mas a gente tem um limite orçamentário do próprio Estado brasileiro, né, que precisa estar ali junto para viabilizar aí para o máximo de pessoas possível o acesso ao produto. Então, a Conitec analisa e passa por todos os trâmites e incorpora no sistema público. Depois ela vai entrar, assim incorporada, ela vai passar por outros trâmites, é feito um PCDT, que é o protocolo de tratamento, como todos devem tratar e usar aquela tecnologia dentro do sistema público, e depois disso passa para a etapa de compras. Na etapa de compras, até 180 dias. Mas assim, esse é todo mundo legal que eu estou dizendo, mas o mundo real ele é outro, né? O mundo real demora o acesso do paciente. O mundo real, às vezes a compra não ocorre, às vezes a incorporação não ocorre. E aí esse paciente não pode esperar, claro que não pode esperar. Ele vai buscar as alternativas aonde ele pode resolver o seu acesso e o seu tratamento. E aí você vai ter também nos estados e nos municípios disposições legais que vão viabilizar isso de forma diferenciada, tentando atender a este paciente sem que chegue à judicialização. Porque aí, talvez o impacto, não, com certeza, não é talvez, com certeza o impacto no orçamento vai ser mais complicado desse gestor administrar. E na ANS também existe um rol de produtos que são disponibilizados. Esse rol ele é construído, ele leva 1 ano de debates, etc. Depois, no final, ele leva 2 anos. É o prazo que ele tem de atualização.
E agora deve ser publicado por esses dias um rol que foi definido para a ANS. Eu te confesso que eu não acompanhei isso de maneira adequada, então eu não sei se a cannabis, de alguma maneira, está contemplada nesse rol. Mas, de qualquer maneira, ela está disponível pelas vias que a gente já conversou da judicialização. Então, esses são os entraves. E a própria regularização do produto na Anvisa é bem complexo para quem, por exemplo, hoje está operando no Brasil como essa empresa que viabiliza o tratamento individualizado. As empresas só têm duas opções para regularizar no Brasil: ou ela é importadora ou é um fabricante, né? E aí o trâmite para fazer e a exigência regulatória para regularizar a empresa e o produto, ele tem o padrão de medicamento, apesar do não ser classificado como medicamento no final da concessão da autoridade sanitária. Então, é bem complexo, as empresas estão com muita dificuldade para organizar toda a documentação, porque não é só papel, né? Existe aí uma série de fatores, uma série de exigências que têm que ser atendidas. E eu entendo perfeitamente isso. Isso é para garantir a qualidade, a segurança do uso do produto, mas tem que ser considerado nesse momento que a gente pandêmico que a gente se encontra, que ainda toda a energia, né, do Estado está voltado para a solução desse problema, e isso é fundamental, não tem outra saída, nós precisamos de seguir por esse caminho. E a Anvisa tem atendido também as outras solicitações demandadas naturalmente para aquela casa, como as próprias solicitações. Mas a gente as empresas acabam esbarrando em dificuldades regulatórias que é como se estivesse passeando assim por um caminho regulatório para muitos desconhecido. E isso é um pouco complexo. Mas então você tem os entraves ocorrem desde a dificuldade de todas as empresas disponibilizarem os produtos no mercado, que era a grande expectativa que a Resolução 327 trouxe, demonstrada agora na vida real, na dificuldade de atender todo esse rigor regulatório extremamente necessário, mas não chegou, né? As farmácias só têm 2 produtos e a gente tem produtos de alto valor agregado, e a gente também pode entender isso perfeitamente dentro do processo produtivo de cada um. Mas, de qualquer forma, não garante acesso para a maioria da população. E depois você tem os entraves naturais da inclusão no SUS ou da inclusão no plano de saúde, esse que a gente acabou de comentar. Perfeito, Maria José, muito obrigada. E aí, eu não sei se você tem acesso a algum desses dados, mas a gente sabe que muitos dos tratamentos são muito caros, tanto para os planos particulares quanto para o próprio SUS. E muitas alternativas estão em medicamentos à base de cannabis, né? Então, é sabido, por exemplo, quanto que o SUS gasta com esses tratamentos alternativos versus quanto gastaria com um tratamento desse com medicamento à base de cannabis? Ou melhor, né, existe algum dado que traz para a gente quanto que o Estado economizaria tendo medicamentos como esse no SUS? Ou melhor, até quantas vidas, né, poderiam ser aí salvas ou com pessoas com muito mais qualidade de vida? Olha, esse dado no fim do dia, a gente ainda não é muito eficiente quando trabalhamos com os dados, inclusive com os dados públicos, né, de gasto e etc. Hoje, o Ministério ele olha o gasto de compra de medicamento, quando, na verdade, este é só uma parte da despesa, né? É importante analisar, e eu venho falando isso há muitos anos, o custo social desse paciente, né? Quantas vezes ele acessa o serviço de saúde, em que espaço do serviço ele vai ser atendido, porque muitas vezes esses pacientes, eles não são os pacientes da entrada, da porta de entrada do sistema público de saúde, que são as unidades básicas do seu bairro, porque a complexidade da doença os leva ou a um atendimento de especialidade, ou a um hospital com uma atenção quaternária, onde os pacientes deveriam ter acesso só quando realmente são necessários o atendimento ali. Isso eu estou aqui descrevendo um cenário anterior à pandemia, porque nesse momento mais complexo ainda se torna tudo isso. Considerando
ninguém analisa esses dados, ninguém demonstra esses dados. O Ministério não cruza esses dados dos bancos que ele tem de assistência dos serviços disponibilizados, né? Esse é um fato. Quando você olha, por exemplo, para as doenças raras, eu tenho um dado, que ele é um dado isolado, mas ele pode servir aqui para a gente começar essa parte da conversa, que um dos produtos incorporados pelo Ministério, depois de um tempo determinado, para uma doença específica, a gente pôde acompanhar isso de perto, ele teve uma redução de 84% do custo antes da incorporação. Então, assim, é um produto de alto valor agregado, é um produto, é um caso, bom, mas é assim, né? A gente tem um caso e dele a gente tenta prospectar para os demais, né? Como que seria, então, se tivéssemos todo o levantamento, né, do gasto de medicamentos ou da judicialização mesmo, né, no sistema público de saúde para a cannabis, e o quanto poderíamos, né, ter de redução desse custo para poder fazer os investimentos, né, nas outras áreas da assistência, mas esse dado a gente tem ele muito solto. Um dado que eu tenho assim da cannabis, ele é de 2019, que nos últimos 4 anos, né, anteriores a 2019, teve um crescimento de 1.750% de ações judiciais no estado de São Paulo para acessar cannabis pelo sistema de saúde público e também pelo sistema privado, o que significava, naquele momento, 9,5% do desembolso do Estado para a compra de medicamentos aqui. Você imagina, o orçamento do medicamento, ele sempre é um orçamento, a gente fala carimbado, porque ele não é o total do orçamento que vem para a assistência à saúde. Ele tem uma divisão natural, porque ele é um dinheiro carimbado, que ele é exclusivamente para a compra de medicamento. E só a judicialização da cannabis levando 9,5% gasto desse recurso, e além dos outros produtos que são judicializados, que a gente sabe, então, agora é só cannabis. Isso também aconteceu lá no Ministério da Saúde, teve um aumento importante também do impacto da judicialização para acesso a cannabis para uso medicinal, também no Ministério da Saúde. Então, a gente tem um salto assim, em um ano gasta 277 mil, no ano seguinte gasta 617 mil. E aí, o que a gente tem de 2020, eu até procurei um pouco desses dados, né, para a gente dar aqui as informações um pouco mais precisas, e eu consegui demonstrar mesmo o aumento, os dados que eu consegui foram de aumentos no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem um sistema de controle informatizado que ele é muito eficiente. Então, talvez por isso que a gente consiga mais dados daqui, né? A organização do Estado para isso é bastante interessante. Mas o que a gente precisa de pensar, e eu acho que esse é um pensamento que tem que ser compartilhado, né, com as universidades, com as associações de pacientes, que são legítimos para buscarem a garantia dos seus direitos, com as empresas, com o Estado. Como que a gente vai dar conta disso? Qual seria a solução, né, para a judicialização? Há um grande processo de organização do próprio Ministério da Saúde, mas a gente ainda não tem essa resposta. A gente não conseguiu nem tentar algumas alternativas em que pese a melhoria da qualidade dos processos judiciais ao longo do tempo, né? Hoje já exige em vários de perícia, há um processo de melhoramento. Mas a grande pergunta é, será a incorporação como o grande modelo que a gente tem também de redução de custo é o caso da AIDS. Hoje a gente olha para esse modelo e ele é um modelo famoso no mundo inteiro e bastante eficiente, mas ele foi muito judicializado para que ele pudesse garantir o que ele garante hoje. Então, a gente sabe também que a judicialização e o acesso à saúde por esta via é um instrumento democrático para fazer acontecer uma política eficiente naquelas áreas que são necessárias, né? Perfeito. Nossa, dados realmente interessantes, né? E acho que bem
impactantes, né? E deixa eu te perguntar, a gente comentou numa das suas respostas um pouco acima, você estava falando um pouquinho de alternativas que estão sendo buscadas aí por estados e municípios, né? No teu conhecimento, né? O que eles estão fazendo para tentar atender um pouquinho dessa necessidade dos pacientes? Tem alguns programas, algumas iniciativas locais? Além tem vários, né? São diferenciados. O estado de São Paulo, por exemplo, se você tem uma prescrição e acessa o serviço público para retirar o medicamento e ele não está disponível dentro da programação da Rename, que é uma lista, né, padronizada, há uma outra alternativa de você fazer o seu pedido ainda no âmbito da administração. Então, existe uma disposição aqui que permite, no estado de São Paulo, que permite isso. Então, você faz esse pedido, ele passa, né, por uma análise, claro, é aberto um processo, né, tem toda uma análise, e na maioria das vezes, esse produto ele também é disponibilizado. E aí evita que este paciente vá judicializar e possibilita ao Estado fazer as compras por contrato. Eu imagino que seja por contrato, porque ele consegue negociar melhor os preços, né? Então, reduz também o impacto orçamentário. Mas, enquanto isso, quando nós estamos falando de cannabis, e a gente tem um andamento legislativo no Congresso Nacional, também estados e municípios têm apresentado iniciativas legislativas que estão que já se tornaram leis em algumas delas. Então, é importante falar, o Distrito Federal, desde 2008, tem uma lei. Que, na verdade, lá é o seguinte, lá tem um programa de prevenção à epilepsia e assistência integral à pessoa com epilepsia. O que eles fizeram? Eles incluíram no rol das opções terapêuticas a cannabis para uso medicinal. Qual que é o entrave no DF? Eles ainda não conseguiram fazer as compras para este programa, segundo a informação do próprio lado, é que o volume de judicialização de cannabis toma todo o orçamento que poderia ser investido aqui nesse programa de epilepsia. Mas, assim, o que é mais difícil de conseguir no âmbito, né, da gestão administrativa é ter uma lei. Então, o DF tem uma lei e busca aperfeiçoar seus mecanismos de atenção a esse programa. Ao mesmo tempo, tem lá resolvido as questões judiciais que também batem à porta, né, da Secretaria de Saúde. O que precisa também, para a gente discutir um pouco melhor aqui, a questão aí mais uma questão empresarial, é que os editais sejam mais amplos, sem descrever de maneira muito específica, para não direcionar ou possibilitar só que esta oferta das compras públicas no DF sejam apenas para uma ou duas empresas, que é também a grande luta dessas empresas nesse momento. O Rio de Janeiro aprovou também uma lei, né, em 2020, e num ano, né, totalmente, quando a gente olha para 2020 e pensa só, né, num momento pandêmico, a gente está aqui olhando o legislativo, de alguma forma, dando encaminhamento, né, nas suas demandas, nas necessidades também das pessoas, e esse do Rio, ele incentiva a pesquisa, né, com cannabis medicinal e garante o suporte de orientação para as famílias, porque esse é um outro problema grande, né, quando você tem um paciente, uma pessoa da família que precisa e que é orientada ao uso da cannabis, primeiro como você acessa, primeiro como você usa, qual é a melhor opção, qual é o melhor momento do dia para usar, antes da refeição, depois da refeição, eu posso beber álcool? São tantas perguntas que os pacientes fazem e que todos que estão dando acesso, né, a esse produto estão tentando resolver. As informações nutricionais são muito importantes, né, porque tem algumas doenças que a informação nutricional e a alteração do hábito nutricional resolve também significativamente o problema daquela patologia. Então, a gente tem um arsenal de coisas para serem resolvidas, mas o Rio de Janeiro optou também de colocar isso na lei. E Goiânia, que também conseguiu aprovar, né, uma lei de inclusão da cannabis no SUS,
E o diferencial dessa lei é que lá as associações de pacientes e as indústrias podem ser fornecedores desses produtos, né, que é um pouco diferente das outras, que aí você tem a previsão legal da legislação federal, que tem que ser só produtos registrados na Anvisa. O arranjo legal que eles fizeram eu não posso relatar, porque eu não conheço com profundidade. E tem em São Paulo o projeto de lei, o 1180 de 2019, que também pretende incluir no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, definindo a política de cannabis no SUS, os tratamentos, a linha de tratamento também para cannabis, para uso medicinal. Então, assim, você tem tanto organização de gestão, né, em alguns municípios e estados, como você tem o processo legislativo também em andamento. Assim como está lá no Congresso Nacional, o PL 399, que na minha análise foi um processo bastante rico de construção, primeiro porque tem uma comissão especial e você tem ali uma quantidade de deputados, né, a favor ou contra, e todas as discussões possíveis, e você faz uma redução no trâmite legislativo, quando ele é aprovado só por uma comissão, ou, né, que pode ocorrer, ou pelo plenário. Você não passa por várias comissões, você tem vários relatores. O relator desse PL é o deputado Luciano Dutti, que fez um trabalho de muito primor, né, em conjunto com todos da comissão, com o presidente Paulo Teixeira, e que tem hoje um texto bastante amplo e bastante interessante, tanto do ponto de vista da participação social, de atender, né, aquelas representações que estiveram presentes nas audiências públicas, nas viagens que eles fizeram internacionalmente para conhecer realidades que hoje já funcionam e funcionam bem, nas discussões com médicos, né, foram tantas audiências públicas tão ricas. Então, esse conteúdo hoje ele tem uma redação bastante importante. O que nós temos agora é que enfrentar uma coisa que eu acho que é muito, muito complexa, né? Que como que haverá um consenso em relação a esta nova lei para o uso medicinal da cannabis. Nós estamos falando aqui de uso medicinal, nós não vamos, esse PL, nenhuma discussão, nenhum momento, todas as vezes que essa discussão tentou ir por esse caminho, sempre foi chamado de volta para o caminho do uso medicinal, que é o que a lei de 2006 já prevê. Então, a lei 11.343 de 2006 já prevê, então, mas como tem um texto muito enxuto, a gente realmente, passado, né, 2006 para cá, olha quantos anos, nós precisamos de fazer uma atualização da legislação federal. E aí, todo o cenário nacional levou para que ele fosse um texto mais amplo, né? Então, nesse PL, a gente tem a disposição da cannabis no SUS, nós temos o uso veterinário e humano, a gente tem também o plantio do cânhamo, que é bastante importante, mas o cânhamo dentro de um processo industrial, né, retomando lá aquilo que já ocorreu na economia mundial, também dessa opção no mercado industrial. Então, mas eu acho que agora o grande esforço, né, do próprio Congresso é olhar para esse tema e entender, né, o quanto que ele é importante para a população brasileira, para os pacientes que não têm outra alternativa, e que pode trazer aí uma outra opção também de recursos econômicos para o país, quanto de empregos, né? Mas a questão política agora é o que está aí, eu acho que é o que traz uma grande preocupação. É preciso ter um esforço apoiado, né? Aquela casa precisa de estar apoiada pela população, por associações, por representações, para fortalecer o processo de discussão agora, político, para aprovação, porque ainda temos que o projeto tem que sair da Câmara, passar por aprovação ou no plenário ou na comissão, e é o Senado.
que é uma outra casa onde a gente também tem algumas iniciativas legislativas acontecendo, mas que tem um posicionamento, eu diria, mais conservador em relação ao tema. Mas eu acho que nós vivemos num Estado democrático de direito, né? A população tem que, de alguma maneira, mesmo nesse cenário todo que a gente se encontra, alinhar com a comissão, com a presidência ou com o relator qual é a sua tarefa, né? E partir para fazer essa tarefa de maneira eficiente. Perfeito. Maria José, queria agradecer imensamente a tua participação aqui no Conversa de Mercado da FCE. Muito obrigada aí pelo teu tempo. Quer dar uma última consideração? Então, o que a gente olha é que esses reflexos sociais de tudo que a gente conversou aqui determinam uma coisa. Vai ser ou por via do legislativo, ou por via regulatória, ou judicial, o uso da cannabis para uso medicinal no país. Não tem volta. Isso está tão claro para todo mundo que é preciso ser entendida, primeiro, esse cenário, que eu acho que há um entendimento de todos, talvez há uma resistência de parte, né, dos nossos representantes, que a transparência é uma coisa imprescindível para a gente discutir efetivamente o melhor modelo, e assim olhar isso com urgência e relevância também para garantir e concretizar o direito dos pacientes, né, para uso adequado e para melhoria da sua qualidade de vida. Perfeito. Novamente, muito obrigada aí pela tua disponibilidade, pela tua participação. E todos vocês que estão aí acompanhando o Conversa de Mercado da FC Pharma, tem mais conteúdo vindo por aí, fiquem à vontade, continue seguindo os nossos canais. Até lá. Obrigada, boa tarde.